Bom dia. Ana Carolina, você vai. Gisela, bom dia. Professora, bom dia. Eu sou a Ana, eu sou aqui do CMEAD, voluntária aqui no CMEAD. Eu vou atuar como debatedora. Aham. E você é a moderadora. Isso. E a Gisela? Olá, bom dia. Eu tava com, Bom dia. com o microfone, o fone fora. Bom dia, eu vou apresentar um trabalho, né? Vou representar o primeiro trabalho, eu acho, que tá na listinha aí. Que bom. Eu estou tentando. Ontem eles estavam falando como é que a gente faz para colocar o pano de fundo do SEMIAD, Ana Carolina. Ah, Fala para mim. Se me assim, permite, só posso interromper? Eu tava tentando entrar pela minha agenda, tava dando erro. Aí eu tive que entrar pelo outro login. Não sei se o resto das pessoas também estavam com esse erro, ou se era só comigo. Eu entrei pela minha É. agenda. Então deve ser só aqui. ô Gisela, comigo aconteceu isso também, viu? Eu tive que ir lá no programa completo para ver, por isso que eu dei uma atrasadinha. Deixa eu avisar o pessoal, né? Às vezes, não sei se. Sim, Mas, professora, a senhora já tem salvo essa imagem do já, fundo? Tá. já. Então, quando a senhora, sabe coisinha do Sim, vídeo que tem? Aí você vai sim. no Video Settings, né? Ou Configurações. Aí tem Ah, um lugar. espera aí, não é aquele, os três pontinhos azul lá de cima? Não, onde tem a sua câmerazinha, tem uma setinha para cima do lado dela. Tem, aham. Aí você clica nesse. Tá, vídeo 7, já achei. Isso. Aham, aham. Aí, deixa eu só. Peraí, agora deixa eu lembrar. Aí tem uma opção que chama Background and Effects. Tá, aham. E aí, quando você entra nessa, no Virtual Backgrounds, vai ter um maisinho do lado direito, assim. Aí, Tá, quando você clica aham. nesse maisinho, você vai E a conseguir adicionar uma imagem. imagem, tá. Uhum. Isso, aí você seleciona a imagem, aí ele já vai ficar igual o meu, assim. Ué, mas eu salvei a imagem em Word, ele não deixa achar? Em Hum, Word, tem que salvar como formato de imagem mesmo. pode ser, então, peraí. Oh, meu Deus, ele me deixa ir lá agora. Salvar como imagem. Salvar dentro de uma pasta. Ah, agora deu. Uhum. Ah, ficou muito bonito. Vou fechar. Fecho agora, né? Isso. Acho que agora a gente tem que esperar o pessoal chegar, né? Eu mandei uma mensagem aqui sobre esse problema. Eu achei que era só comigo, mas pelo jeito não. Chegou o Natan. Deixa eu buscar meu papel com a ordem dos trabalhos. Só um minuto. Estão me ouvindo? Oi, Natan, bom dia, estamos? Bom dia. Precisa ficar com a câmera aberta ou pode fechar? Acho que como você preferir, como você se sentir Tranquilo. mais confortável, tá bom? Certo, obrigado. Imagina.
Então, quem está aqui? Gisela, aqui na minha lista, o teu é o quarto trabalho. Na verdade. Ah, tranquilo, não tem problema. É que eu vi a ordem, eu tava primeiro título, então achei que era, mas não tem problema. Natan, segundo. E o primeiro é a exaptação, acho que falta do segundo e do terceiro. Bom, ainda temos 2 minutos, né? Em todo caso, a gente aguarda um pouquinho e aí a gente apresenta quem está na sala e quem chegar vai apresentando, né? Para a gente não prejudicar também a apresentação dos que estão, né? Será que eu tenho que controlar tempo? Professora, eu posso controlar o tempo para a senhora, tá bom? 15 minutos? A indicação que nós recebemos é que seriam 8 minutos, né, para apresentação, que eu vou passar os vídeos, eu já estou com eles preparados aqui, Tá? e depois 8 minutos para debate. Mas se a senhora tiver alguma outra proposta, também fica à vontade, a senhora tem liberdade para ter outras possibilidades, tá bem? Não, acho que nós podemos seguir assim, né? Tá bem. Bom, acho que... O que você acha, Ana? Eu acho que nós poderíamos dar início, né? Tá bem, pode ser. Como o tempo Então, é apertado também, né? Para os trabalhos. com certeza. Gisela, eu posso começar pelo seu? Claro, Ana, pode sim. Tá, deixa eu só preparar aqui para compartilhar. Só um Bom, minutinho. dá bom dia, então, a todos na sessão, né? Espero que tenhamos um rico debate e obrigada aos participantes da sessão, né? Pelas contribuições que serão dadas. Então, vamos iniciar invertendo um pouco a ordem, né? Pelo trabalho da Gisela e da Joyce, né? Titulado Depois da Maternidade, do mercado de trabalho ao empreendedorismo. Olá, pessoal, tudo bem? Vou apresentar para vocês hoje o trabalho Depois da Maternidade, do mercado de trabalho ao empreendedorismo. Juntamente com a professora Gisela, fizemos esse artigo com o objetivo de analisar de que maneira a maternidade influencia na decisão por empreender, né, e se ocorre a evasão do mercado de trabalho. Na introdução, nós temos alguns aspectos do contexto social e econômico, né, que explica um pouco da trajetória dessas mulheres. Então, desde o século XX, alguns fatores colaboram para essa independência de participar mesmo da questão ativa no trabalho. Então, elas vêm conquistando esse espaço, né, as mulheres.
é a questão da cultura e sociedade, que também impõe algumas coisas. A mulher, ela não quer entrar de frente com algumas questões que já são colocadas, então acaba sendo deixado de lado por um tempo, e desde o século XX isso tem sido retomado por um grupo que, não satisfeito, né, com os direitos limitados, acaba por trazer essa discussão à tona, que ainda é uma discussão vigente, né? O empreendedorismo feminino também no Brasil vem crescendo, então eu coloco alguns dados do GEM, que em 2020 o número de novos negócios bateu o recorde, sendo um crescimento de 40%. As mulheres também vêm consolidando carreiras mais do que antes, né? Então isso também é um ponto que a gente levou em consideração. No referencial teórico, coloco em 2 blocos, né? O trabalho, maternidade, então o papel feminino, a carreira da mulher e a família, que são pontos que as mulheres sempre buscam estar em equilíbrio, mas também há uma discussão que quando um é mais dedicado, o outro perde-se dedicação. Então, se a mulher é mais dedicada à família, ela vai perder no trabalho. Se ela é mais dedicada no trabalho, ela vai perder na família. Então, tem uma dicotomia nos trabalhos que a gente abordou. Sobre maternidade e empreendedorismo, né? Carreira, escolhas e mercado, eu coloco aí. É um tema que não tem muita relação, maternidade e empreendedorismo. Existem trabalhos que a gente colocou aí, trabalhos que colaboraram com o estudo. Porém, no que se refere à relevância, né, dessa junção de 2 áreas, que é a maternidade e o empreendedorismo, não, eu até coloco como gap aí do trabalho, que foi uma dificuldade. Só que nesse trabalho nós encontramos muitas questões muito interessantes quando se relaciona a maternidade e empreendedorismo, que de fato existe essa relação. Então, o método foi pesquisa qualitativa descritiva. A gente fez uma análise de conteúdo de Bardan, aplicamos questionário via Google Forms online, né, de forma online, compartilhamos o link de resposta. E como os principais resultados, o perfil das respondentes, a maioria casada, sendo 89% das respondentes, 50% das respondentes com apenas um filho, e 45% das respondentes têm de 20 a 30 anos. Então, é um público jovem que respondeu o questionário. Alguns resultados que a gente teve com esse trabalho foi que a maioria das mulheres tem uma visão do mercado de trabalho depois de ter tido filho, que isso foi um peso, né? Então, houveram relatos de algum tipo de preconceito por conta da maternidade, machismo estrutural também. Também, como resultado, a maternidade de fato impulsionou o empreendedorismo, tanto de forma negativa como positiva, porque elas se viram sem outro tipo de trabalho, então não conseguiam CLT por causa da dedicação com o filho. E positiva no sentido do filho ter impulsionado esse desejo, essa vontade por flexibilidade, por independência financeira, que também coloco como um fator de relevância para essa escolha do empreendedorismo. Também uma questão legal dos resultados foi que a independência financeira é um meio e não um fim. Então, a independência financeira não foi o foco, mas sim o meio que elas encontraram de empreender. E a maioria delas planejou o empreendedorismo e não foi acontecendo em si. Na conclusão, eu coloquei que existe a influência da maternidade na decisão de empreender, nesse grupo de mulheres que a gente entrevistou. Só que essa influência atrelada diretamente ao mercado de trabalho, né? Com a relação da literatura com as respostas das entrevistadas, a gente pôde perceber que o mercado de trabalho, trazendo essa dificuldade, né, implícita das mulheres em continuar com a sua tarefa, mesmo que tenham que cuidar dos filhos, mesmo que tenham que cuidar da família, acaba por impulsionar essa questão do empreendedorismo, né? Esse desejo e necessidade
Sobre a evasão do mercado de trabalho, a gente não confirmou nesse trabalho, então muitas falaram que de fato decidiram sair dos seus trabalhos por mais flexibilidade, pela independência financeira, porém não é possível confirmar essa hipótese. Muitas respostas demonstraram que o mercado, de forma constante, dificulta o acesso e permanência das profissionais, justamente por essa nova configuração de ser mãe. A contribuição prática que eu trouxe foi a necessidade de transformações de dentro para fora das organizações. Então, dar mais espaço para as mulheres, confiar no trabalho delas, que independente de uma responsabilidade externa ao seu papel de trabalho, tenham essa responsabilidade de filhos, mas que independente disso, isso não vai afetar em si o desempenho, né? Então, algumas referências aí do trabalho e é isso. Muito obrigada. Ana, passa. Vou só começar a contar o tempo, pronto. Então, Gisela, né? Eu achei muito legal o trabalho, assim, principalmente a temática, a forma como vocês olharam. Eu vou fazer primeiro umas sugestões, depois eu vou falar os pontos que eu achei mais interessantes, né? Eu acho que a primeira sugestão que eu faço é talvez vocês olharem a pergunta de pesquisa que vocês colocaram, que vocês estão respondendo. Porque a impressão que eu tive é que ela vai pressupor uma relação causal entre maternidade e empreendedorismo. E nos resultados, eu acho que fica até um pouco confuso se foi a maternidade que causou o empreendedorismo, esse processo de saída da empresa, né? Então, até que ponto elas tiveram agência ou aconteceu um processo de expulsão de sair do CLT e para o empreendedorismo. Então, acho que é uma coisa para vocês refletirem. Eu acho que tem um outro ponto importante, que é delinear de que mulheres vocês estão falando. Se está falando de mulheres em maternidade, então são mulheres cisgênero, são outros corpos, né, femininos que tiveram filhos por outras formas, por adoção e tudo mais. Então, acho que se vocês tiverem esses dados, era importante. Uma sugestão é que vocês usam como amostra, né? Como é um trabalho qualitativo, talvez esse não seja o melhor termo. Talvez seja o grupo que vocês estudaram, o grupo entrevistado, né? Alguma coisa nesse sentido. E acho que tem um ponto que se vocês... Eu sei que tem sempre uma questão de espaço, mas a metodologia é explicar se teve assinatura de termos de consentimento, como é que foi tratado esses dados, como é que foi arquivado, como é que foi feita a transcrição. Acho que podem ser coisas importantes para fortalecer o trabalho nesse sentido, né? E aí, assim, as coisas que eu gostei muito, muito mesmo, as tabelas que vocês organizaram, acho que você vai lendo e depois concatena. Lê e concatena os resultados. Então, eu acho que isso é um ponto muito forte, muito mesmo do trabalho. E o outro ponto é que eu achei a fundamentação teórica, ela está muito bem estruturada. Eu até coloquei aqui que eu achei uma escrita sedutora, porque você vai lendo, você vai se envolvendo com o trabalho, sabe? Então, é isso que eu queria comentar. Parabéns. Obrigada, Ana. Posso responder ou a professora Ilka Não, gostaria de pode, falar? claro, Gisele. Muito bem. Ana, acho que é super pertinente os seus comentários. Conversa com a Joyce, a gente tinha pensado também nessa questão da amostra, né? Acho que é uma questão de nomenclatura, às vezes a gente acaba se perdendo. A questão da identificação é um fator muito importante nas pesquisas de gênero hoje, a gente não pode deixar de fazer, né? Acredito que seja aí um ponto de revisão, para caso a gente leve esse artigo adiante, de colocar que nós tivemos essa opção, mas ela não foi escolhida por nenhuma das respondentes, né? Então, de fato, nós precisamos incluir essa informação e também nas pesquisas, né? Não podemos deixar de considerar esse público também, né? Que mais? Sobre a literatura, eu acho que foi bem desafiador deixar dessa forma, porque muitas vezes, né, a Joyce, ela é mãe, então, às vezes, o discurso a gente acaba passando, né, a paixão na escrita, né? Então, que bom que ficou claro, era uma preocupação minha, assim, na orientação e na revisão do trabalho, que a gente não se perca, né, no discurso,
e as críticas aos movimentos, né, e a questão do machismo estrutural também, para a gente criar algum tipo de ataque, né? A ideia é incluir os debates e ser, de fato, uma leitura bem agradável para todos os públicos. Então, eu agradeço os comentários, Ana. Aproveitar os minutinhos aí e fazer também alguns comentários, parabenizar a Gisela pelo trabalho. Eu gostei muito do recorte que vocês fizeram. E, assim, dar algumas sugestões. Eu acho que a parte dos resultados, talvez pegar como a Joyce apresentou no vídeo, aqueles resultados como categorias, e daí, ao invés de apresentar só tabelas, né, apresentar como aquelas categorias e daí puxar uma discussão. Eu acho que precisa de uma robustez teórica maior para valorizar os achados de vocês. E eu também iria sugerir para vocês pegarem aquelas 26 que se tornaram mães depois e tentarem fazer um meet com elas, porque é aí que está a cereja do bolo, né? Então, se vocês tiverem gás aí para prosseguir, é a minha sugestão, porque é um trabalho que tem uma perspectiva muito boa de publicação, né? Um recorte pouco explorado, e eu acho que vocês têm dados preciosos na mão. Ana, também, parabéns pelos seus comentários aí pontuais, né? Vou aproveitar também e justificar o Bruno, que está aqui conosco, já que era o autor do primeiro trabalho, né? Para não atrasar, nós acabamos fazendo um rearranjo aí, e já vamos passar aí a apresentação. Dar um bom dia também para a professora Vânia, que está aqui conosco, Luiz Eduardo. Ana, alguém gostaria de fazer alguma... Ou Ana queria fazer mais alguma consideração? Gisele, fique à vontade. A gente tem mais 2 minutos. Eu queria agradecer a professora Ilka pelo desafio aí de estar conosco. Muito obrigada. Estou meio complicada aqui em termos de saúde essa semana, por isso que eu não apareci no SEMEAD, mas agradecer e parabenizar os autores. Muito obrigada aí. Bom dia a todos e todas. Só preciso justificar aqui o atraso, porque eu estava em outra atividade e não consegui entrar, estava em outra reunião, só consegui entrar agora. Peço desculpas aí pelo atraso. Tranquilo. Gisela, quer falar mais alguma coisa? Professora Ilka, acho que o seu ponto de dar continuidade na pesquisa, né, com essas entrevistas mais aprofundadas, eu acho que vai enriquecer bastante e trazer mais chances de publicação, né? Então, trazendo um pouco mais de robustez, porque às vezes é uma pesquisa inicial, a gente não confirma exatamente o que nós gostaríamos de confirmar, então a gente precisa de mais insumo para avaliar. Então, acredito que conversar com a Joyce, vamos ver se a gente consegue fazer isso como próxima etapa. Acho que vai ser bem interessante e vai contribuir bastante com a pesquisa. Eu agradeço os comentários também, eu acredito que, apesar da literatura em empreendedorismo feminino estar crescendo, né, ainda existe uma falta da questão da maternidade. A gente vê bastante em mompreneurs, mas no Brasil existe ainda uma escassez. Então, a gente precisa de um pouco mais de insumo aí para deixar um pouco mais robusto, fazer um aporte teórico mais forte também. Mas, de qualquer forma, agradeço a participação de vocês e foi muito útil esses comentários. Já anotei aqui para a gente dar seguimento. Ok, bom, muito obrigada. Acho que, então, se ninguém tiver mais nenhum comentário, acho que nós podemos passar para o próximo trabalho. Acho que poderíamos retomar, Natan, podemos retomar a ordem. Acho que eu até iria sugerir, se o Natan, se você não se importar, Bruno, vamos passar para o Natan, que daí ele já segue a ordem, e também como existe uma semelhança maior entre o trabalho dele e o da Gisela, de repente, eu acho que ficaria interessante, né?
Ah, ótimo por mim, professor. Ok. Excelente. Natan, Por mim podemos... também. Por mim também, Ok. tranquilo. Eu só Então, vou colocar seguimos aqui, só um com... minutinho. Ok. Empreendedorismo feminino, redes de apoio social para atenuar os conflitos trabalho e família. Meu nome é Natan e eu estou aqui hoje para apresentar o trabalho desenvolvido por mim e pelos colegas aqui abaixo citados, que fala sobre empreendedorismo feminino, rede de apoio social para atenuar os conflitos trabalho e família. Para que a gente fale sobre esse assunto, é necessário que a gente fale um pouco sobre a atividade de empreender. Empreender é uma atividade que exige habilidades e competências técnicas, sociais e emocionais para que a condução do negócio não interfira a vida pessoal do empreendedor. Ou seja, o empreendedor ele precisa ter essas habilidades de maneira que ele consiga lidar da melhor maneira com essas duas esferas sem que uma não interfira na outra. Essas competências, né, e habilidades que são exigidas do empreendedor, elas são tanto para empreendedores homens quanto para empreendedoras mulheres, sendo que as mulheres, de maneira geral, ela possuem O som, Ana. habilidade, né, que é a capacidade de desenvolver múltiplas tarefas profissionais e pessoais. Oi, professora, vocês não estão As ouvindo? tarefas pessoais, Não, está muito baixinho. É que eu acho que aí essas não é... familiares. Melhorou? A partir dessas duas esferas, a partir de lidar com esses dois âmbitos, né, com essas duas esferas totalmente diferentes, que é a profissional e a pessoal, acabam surgindo os conflitos trabalho e família. E para lidar com esses conflitos trabalho e família, muitas mulheres podem contar com a rede de apoio social, as empreendedoras elas podem contar com a rede de apoio social. Essa rede de apoio social surge com o objetivo de incentivar, de apoiar, de dar suporte a essas mulheres para que elas consigam lidar da melhor maneira possível com esse conflito inerente a essas duas esferas, no caso, que ela vai estar atuando. Essa rede de apoio social ela pode ser constituída por familiares, amigos, equipes de trabalho, comunidades de pessoas que ela esteja próxima. Sendo assim, o objetivo geral do nosso trabalho é analisar como as redes de apoio social das empreendedoras aracajuanas do segmento de alimentos e bebidas atuam no âmbito dos conflitos decorrentes da relação trabalho-família, e os objetivos específicos são diagnosticar os conflitos presentes na relação trabalho-família das empreendedoras, identificar a composição da rede de apoio social das empreendedoras aracajuanas entrevistadas, verificar como as redes de apoio social das entrevistadas atuam para reduzir, eliminar ou compartilhar os seus conflitos trabalho-família. Com base no referencial teórico, a gente traz que o conflito trabalho e família ele é um evento que pode atingir tanto homens quanto mulheres. Este conflito ele se caracteriza pelas seguintes searas, no caso, a ausência de tempo para atender às demandas do lar e, consequentemente, também o segundo fator é o comportamento conflitante entre a esfera do trabalho e a esfera pessoal. Em que aspecto? No trabalho é esperado que se tenha um comportamento mais arrojado, uma estabilidade emocional, mais agressivo, mais autossuficiente, enquanto no ambiente familiar é totalmente o oposto. É esperado que que se tenha um comportamento caloroso, emotivo, vulnerável, evidenciando assim um claro conflito de expectativas entre esses dois ambientes. De maneira geral, a rede de apoio social ela surge, né, então, com um mecanismo para poder auxiliar o indivíduo a vivenciar essas situações, no caso, esses conflitos entre essas duas esferas, e ela pode ser composta pela equipe de trabalho, que fornece segurança para essa empreendedora delegar, esse empreendedor delegar as tarefas e, consequentemente, empreender menos energia na liderança dessa equipe. O apoio da comunidade no qual ela está inserida pode ser concorrentes, parceiros, clientes, fornecedores, que possam transmitir informações, recursos, segurança e confiança para esse empreendedor. E a família e os amigos, que são responsáveis pela divisão das responsabilidades e tarefas, conselhos, fontes de recurso e o apoio emocional. Shelton traz 3 estratégias principais que podem ser desenvolvidas por meio das redes de apoio social para com esses conflitos, né, trabalho e família. A primeira estratégia é a eliminação do conflito, a segunda estratégia é a redução do conflito e a terceira o compartilhamento do conflito. Eu queria chamar a atenção aqui para a primeira estratégia, que é a eliminação do conflito, que se diz respeito, no caso, a simplesmente o empreendedor ou empreendedora decidir não ter filhos para poder não ter esse problema, não constituir um núcleo familiar na realidade para que não exista esse conflito trabalho e família. Ou então, que não seja empreendedor para que ele não exista da mesma maneira, o conflito trabalho e família. Em relação à metodologia, o artigo se apresenta como natureza exploratória, abordagem qualitativa, pesquisa de campo foi realizada
e a coleta de dados através da entrevista semi-estruturada. Para essa entrevista, foi utilizado um roteiro que, após o pré-teste, resultou em 11 questões. E para que as empreendedoras fossem selecionadas, foram utilizados 3 principais critérios: ser proprietário de um negócio no segmento de alimentos e bebidas, ser proprietário de um negócio formalizado e ser proprietário de um negócio criado e operante em Aracaju. Em relação aos resultados encontrados, foi identificada uma predominância dos conflitos baseados em tempo. Contudo, houveram 2 entrevistadas que relataram que a falta de tempo acabaram acarretando no conflito baseado na tensão. Em que sentido? Elas identificaram que, por conta da falta de tempo, elas não conseguiam exercer os papéis da maneira da qual elas esperavam, atingindo as expectativas que elas procuravam. Consequentemente, acaba se gerando um conflito baseado em tempo para essas empreendedoras. Os dados coletados revelaram que as empreendedoras possuem redes de apoio social e que essa rede de apoio social é composta principalmente por familiares e amigos e pessoas com vínculos remunerados com essas empreendedoras, no caso os colaboradores. Todas as empreendedoras entrevistadas seguiram pela estratégia de reduzir esses conflitos. Nenhuma delas relatou ter tido menos filhos para facilitar suas funções empresariais. Muito pelo contrário, elas decidiram reduzir esses conflitos. Em relação às conclusões que a gente trouxe, a primeira é de que os conflitos, né, eles se dão por conta da multiplicidade de papéis que essas empreendedoras elas desempenham. No caso, a dificuldade em gerir, em conciliar esses papéis. E que eles são pautados, na sua grande maioria, né, principalmente na falta de tempo. A rede de apoio social dessas empresárias ela é composta por atores advindos principalmente da família e dos seus colegas de trabalho e permitiram que esses conflitos eles fossem minimizados, no caso, né? Essas redes de apoio social elas não extinguiram o conflito trabalho e família, corroborando com aquela ideia de Shelton, que diz respeito a que se para eliminar esse conflito, a mulher, no caso a empreendedora, ela teria que optar por não ter filhos ou não ser empreendedora. E essas redes de apoio, elas permitiram o compartilhamento e redução dos conflitos vivenciados por essas empresárias. De maneira geral, esse estudo ele contribuiu para o campo, evidenciando que essas empreendedoras elas necessitam estar fortalecendo esses laços com essas redes de apoio, criar novos laços para que eles sejam mais atuantes e consigam, da melhor maneira possível, ajudá-las a passar por todos esses conflitos que são inerentes à atividade empreendedora e ao fato de ser mulher e cuidar da sua casa, da sua família, certo? Essas são as principais referências do nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção de todos. Não sei, porque na outra sessão que eu estava também eles apontaram isso. Está tendo um problema na transmissão do vídeo, o som está muito baixo. Se puder verificar daí para o próximo se tem como alguma coisa para a gente, porque ficou bem difícil de escutar, bem baixinho. Professora, não tem muito o que fazer, porque como os vídeos estão no YouTube, eu não tenho nem acesso aos vídeos originais, alguma coisa assim. Entendi. Né? Acho que a única estratégia é tentar botar o volume dos nossos próprios computadores no máximo e tentar. Tá. Tá bom. Bom, vou passar a palavra para você, Ana, para os seus comentários. Tá bem. Bom, Natan, parabéns para você, né, e todas as outras pessoas autoras. Vou fazer a mesma coisa, vou fazer algumas sugestões e depois vou falar dos pontos positivos. O primeiro igual que eu falei para a Gisela, o primeiro é de que mulheres que você está falando, né? Então, acho que isso é importante a gente sempre diferenciar, porque às vezes a gente, nas pesquisas, vê muito essa mulher como uma categoria única e não é, né? Então, acho que é importante essa delimitação. São mulheres trans, são mulheres cisgênero, são mulheres brancas, negras, enfim, se você tiver esses dados, acho que é importante. Outra também, né, como é que foi tratado esses dados, se teve um termo de... um termo de, né, se elas assinaram, uma questão de confidencialidade e tudo mais, acho que é importante só colocar isso na metodologia.
Eu acho que tem um ponto tem 2 pontos, na verdade, que podem beneficiar a parte do referencial teórico. Eu acho que um deles é se vocês trouxerem discussões sobre economia do cuidado, né? Então, porque tem uma série de pesquisas que, inclusive, mostram como essa economia do cuidado, essas redes de apoio, às vezes não remuneradas, né? Porque essa coisa dos familiares e amigos, como que isso acaba movimentando a economia e tudo mais. Então, eu acho que isso pode fortalecer, né? Porque vocês colocam 3 categorias, né? Uma delas é das pessoas que são colaboradoras, mas as outras 2 provavelmente são não remuneradas, né? Então, acho que é importante. E tem uma questão do feminismo negro que traz muito forte sobre quem são essas redes de apoio de mulheres. Normalmente são outras mulheres, né? Então, se vocês tiverem esses dados de quem que são essas redes de apoio, eu acho que tem como vocês terem um olhar bem focado no feminismo negro em relação a como é que essas redes elas são compostas mesmo, sabe? A composição de gênero delas e tudo mais. Porque, assim, isso já é comprovado, enfim, que normalmente quem é essa rede de apoio vai ser uma outra mulher. Às vezes não vai ser o pai da criança, ou, entendeu? Quando a gente está falando de filhos. Então é importante, vai ser a avó, vai ser a tia, vai ser a prima, né? A irmã. Então acho que é importante delimitar isso, né? Se vocês tiverem clara a possibilidade. E aí agora dos pontos positivos, tem um que eu acho que fica muito claro que vocês fizeram, com quem vocês fizeram, então acho que essa delimitação está muito bem feita, sabe? Como foi feito, por quê, então tem uma justificativa ali muito forte. E a outra que eu sou uma pessoa bem visual, então achei que os quadros também ficaram bem legais, né? Porque eu acho que os quadros ajudam a gente a visualizar como que foi feito, como é que a ideia ela se resume assim, né? Então esses 2 foram os pontos bem positivos que eu achei. Parabéns pelo trabalho. Posso comentar? Claro, claro. Primeiro, obrigado, Ana. Bom dia, pessoal. Então, quando você estava conversando com a Gisela, né, passando feedback com a Gisela, a primeira coisa que me veio na cabeça foi isso. Meu Deus, a gente deu esse passo fora, né, na realidade, de não especificar, né, a questão das mulheres, especificar quais tipos de mulheres nós estávamos falando. Em relação à composição, né, que você falou que geralmente essas redes de apoio social elas são compostas por outras mulheres, foi um dado que a gente notou em algumas das entrevistadas, mas não em todas. De maneira geral, assim, elas citaram muito a equipe de trabalho como sendo uma rede de apoio social. Então, elas foram muito abrangentes, assim, equipes de trabalho. Mas tiveram 2 que foram bem enfáticas de trazer, tipo, pessoas específicas. Por exemplo, a minha irmã, a minha sogra, elas ficavam e realmente eram mulheres, entendeu? Não eram homens, normalmente dito falando assim. Então, eu acho que são pontos que sim são super válidos. E com certeza a gente vai, se a gente seguir com o trabalho, a gente vai prestar atenção em relação a isso. Até porque tem umas outras coisas também que a gente já está em mente, né? E depois que a gente fez, que viu o resultado, a gente já ficou em mente de mudar algumas coisas, mas, assim, muito obrigado pelo feedback. Ok. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o trabalho? Gostaria de parabenizar o Natan pelo tema. Assim, eu acho que o conflito trabalho-família é um debate já antigo, mas esses temas emergentes, né, que acabam surgindo por conta do empreendedorismo e de mais um papel aí, né, da mulher nesse contexto, é um tema que é muito importante. Então, gostei bastante do recorte que foi feito, é bem pertinente e uma necessidade bem apontada na literatura mais recente de empreendedorismo. Gostei bastante, Nathan. Obrigado, Gisela, muito obrigado. Mais alguém? Na verdade, só fazer um comentário, não diretamente a respeito do trabalho. Eu gostaria de parabenizar o Natan pelo desenvolvimento da pesquisa. Eu lembrei muito, Natan, terminei meu doutorado aqui na Universidade Federal de Ceará. Eu tenho uma colega que está trabalhando atualmente na tese dela, nossa, muito parecido com a pesquisa, tá? O tema dela é o impacto da maternidade no conflito trabalho-família de mulheres empreendedoras. Olha aí, bem parecido. Aí, só para dar essa informação, ela já trabalhou algumas pesquisas no campo do conflito trabalho-família, né? Agora ela está vendo o impacto da maternidade. Então, foi só fazer esse comentário mesmo, tá? Mas parabéns, Natan.
Olha, a Gisela e o Natan é que o trabalho da Gisela também estava bem afinado com esse tema, Luiz, bacana. Bom saber que tem bastante gente olhando para isso, né? E bom, tem um Ficou bem minutinho. alinhado também, né, Ilka? Perdão. Ficou bem alinhado aqui também, né? Os temas estão bem convergentes. Acho que isso é bem pertinente. Tem um minutinho para eu fazer um comentário, Ana? Sim? Sim, professora, fica à vontade. Bom, Natan, parabenizando também, né? O trabalho está muito bem estruturado. Agora eu vou dar assim 2 sugestões, né, para vocês avaliarem. Primeiro, acho que é interessante você deixar claro no título e na metodologia que o teu recorte é a partir da visão, da percepção de empreendedoras, para deixar bem claro que o nível de análise seu é a empreendedora e não a rede. Tá? Porque como o teu trabalho é sobre a rede, às vezes as pessoas podem ir lá querendo saber como a rede, né? E aí você não está olhando a rede, você está olhando a percepção das mulheres, né? E uma outra sugestão, como você tomou a decisão de fazer um recorte no setor de alimentos e bebidas, né? Isso ficou bem apagado, não tá bem justificado, né? E, de repente, isso poderia ser algo importante para você explorar, né? Como é um setor que absorve bastante, acho que falta, então, essa discussão, né? Que pode justificar a tua escolha, né? Acho que tem um duplo sentido aí. Um é que é um trabalho que absorve bastante, né? Requer muita dedicação, muita presença ali, e, ao mesmo tempo, duplica o que muitas delas fazem em casa, né? Então, acaba sendo até às vezes um aborrecimento, né? Fazer em dobro ali, não sei. Eu fiquei imaginando, né? Essa dimensão que não aparece no teu trabalho e que penso poderia ser bem interessante. E, obviamente, né? Expandir os casos, né? Porque 4 é um número pequeno, né? Eu acho que é um número para começar a discussão e você está num bom caminho. Então, é isso. Parabéns. Obrigado, professor. Então, uma questão, levantando logo a questão da quantidade de entrevistadas, porque foi algo que a gente estava pensando bastante também. É porque a gente teve um pouquinho de dificuldade por estar saindo da pandemia. Quando eu fiz a entrevista, estava naquela etapa de estar saindo da pandemia, muitos negócios estavam voltando ainda a funcionar, muitas delas tiveram um negócio bem impactado mesmo. Uma das empreendedoras, a gente marcou 4 vezes para falar com ela, mas acabou que foi, assim, a entrevista dela foi a mais legal de todas, valeu super a pena, e com certeza é um ponto que a gente quer levantar, a gente quer aumentar a quantidade de entrevistadas, não só a quantidade de entrevistadas, mas também um pouco a área, porque Sergipe é o menor estado do país, então a gente consegue ter uma facilidade de entrevistar outras regiões do estado e ver se realmente existe essa diferenciação, por exemplo, da rede de apoio dentro da capital com a cidade do interior, por exemplo. Então, é algo que a gente, depois que a gente viu o trabalho pronto, a gente, não, realmente isso aqui eu acho que a gente pode trabalhar mais, pode aprimorar. Em relação a essa visão do segmento, né, no caso do setor da economia, né, do alimentos e bebidas, a gente não tinha pensado. Para ser sincero, nunca passou assim na mente, pelo menos na minha mente, nunca foi levantada essa possibilidade, mas é super pertinente realmente. Eu acho que é algo bem curioso de se levantar, né? Algo interessante de se estudar, principalmente por essa questão da dualidade, né? Em casa eu faço a mesma coisa aqui no meu trabalho. Então é algo extremamente pertinente. E muito obrigado pelo feedback e com certeza a gente vai analisar, avaliar. Mais algum comentário? Não? Ana, estamos no trilho? Estamos andando no trilho? Sim? Estamos. Que a gente não pode andar muito no trilho, senão o trem pega, né? Então temos margem para sair do trilho, se alguém quiser. Bom,
Mas eu acho que, não havendo, então, outras manifestações, né, acho que poderíamos passar, então, para o trabalho do Bruno. Pode ser, Bruno? Então, o Bruno traz para nós aqui uma discussão também bastante instigante, né, sobre exaptação empreendedora, escala validada para mensuração do construto. Olá, eu sou Josimar Costa, um dos autores do artigo Exaptação Empreendedora, escala validada para mensuração do construto. Participam da apresentação os professores Milton Souza, Daniele Batista Coimbra e Bruno de Souza Lessa, e o aluno de graduação Boris Berkowski. O objetivo do estudo visa validar escalas propondo o construto de exaptação empreendedora. E esse objetivo vai responder a seguinte pergunta de pesquisa: em que medida se relacionam as variáveis que refletem a exaptação empreendedora? Este estudo contribui teoricamente no campo dos estudos de empreendedorismo ao validar um construto exaptação empreendedora, que é um modelo de medida, tá, que suporta a dinâmica da teoria do effectuation. Como contribuição prática, destaca-se a indicação, considerando o contexto amostral, de variáveis validadas teoricamente para a medição do construto de exaptação empreendedora. A contribuição para a orientação de políticas públicas se dá ao passo que a exaptação empreendedora clarifica as principais variáveis intervenientes no processo de geração de intenção empreendedora. Pois bem, como marco teórico do trabalho, nós temos as características de personalidade. E essas características por si só não conseguem definir o empreendedor como um criativo. Além disso, você tem nos trabalhos de Sternberg e Lubart os fatores criativos como base do perfil empreendedor, mas também nos trabalhos de Allen, Novsvex, Irks, a autoaprendizagem como foco para superar obstáculos, tolerâncias e a tolerância ao risco, também como característica do perfil empreendedor. Nós temos também tolerância à ambiguidade do Bravo, et al. 2017, autoestima do Ametoglu e Leutner, Chamorro e Mudzic para 2001, autoeficácia e extroversão. Como instrumento de coleta do trabalho, nós compusemos escalas testadas e validadas das variáveis que nós tratamos, tá, de intenção empreendedora, que funcionam geralmente como variáveis intervenientes entre educação empreendedora e intenção empreendedora. Para isso, nós construímos as escalas de criatividade empreendedora com 8 itens, criatividade e pensamento criativo com 8 itens, risco com 4 itens, autoeficácia com 7 itens e orientação à carreira empreendedora com 10 itens. A amostra foi constituída por brasileiros e brasileiras universitários com 18 e 27 anos, totalizando uma amostra total de 444 respondentes, o que permitiu validar uma escala que mensura a exaptação empreendedora desses alunos. Como procedimento estatístico, nós fizemos as fatorial exploratória para medir a unidimensionalidade de todos os 6 construtos, uma confirmatória que foi exatamente para verificar a possibilidade do construto de exaptação empreendedora ser um construto de segunda ordem, utilizando-se do método da máxima verossimilhança, que você se justifica porque as escalas Likert têm pelo menos 5 pontos, uma simetria de menor que 3 e kurtosis menor que 7, que não vai ter muita diferença disso depois de vários testes de simulação entre uma escala Likert e uma escala quantitativa. Não foram identificados nenhum outliers e os softwares que foram utilizados na época foram o SPSS 26 e o Amos também 26, tá? Conforme orientações dos testes de Ré et al. 2003 e Maruco 2010. A amostra apresentou respondentes de todos os estados brasileiros, então você teve pelo menos um respondente de todos os estados
todos os estados, sendo que em São Paulo você tem a amostra mais consistente de 20,7, seguido por Minas Gerais, o que faz sentido quando se considera Brasil como um todo. Quanto ao gênero, você tem 52,1% dos respondentes do sexo masculino e 47,9% do sexo feminino, sendo que 67,6% apresentaram idades entre 18 e 24 anos. O modelo apresentou necessidade de ajuste para sua validação, como, por exemplo, 2 itens com cargas fatoriais abaixo de 0,5. Ademais, o Construto Risco apresentou peso de regressão de 0,16, com p-value de 0,21, não apresentando significância estatística no primeiro modelo que vocês agora percebem, tá? Que é o modelo de adaptação com todos os 5 construtos: criatividade empreendedora, pensamento criativo, alta eficácia, risco e vocação. E o segundo modelo, depois de eliminado os fatores que não eram considerados estatisticamente significantes, que nesse caso foi o risco, aí nós ficamos com o modelo de adaptação com 4 construtos: criatividade empreendedora, pensamento criativo, alta eficácia e vocação. Disto, nós temos que a análise fatorial explicou 59,5% da variância dos itens de adaptação, com a confiabilidade de 0,88, que é acima do parâmetro mínimo de 0,6. Pensamento criativo representa 84% da variância de adaptação, enquanto o fator criatividade empreendedora apresentou peso fatorial de 0,83. Depois nós temos, em ordem, os fatores alta eficácia e vocação, com 0,59 e 0,57. Percebe-se que todos são com p-value menor do que 0,001. Por fim, o fator risco teve um alfa de 0,55, também com p-value 0,01. As 5 dimensões se configuram como valores de confiabilidade composta satisfatória acima de 0,6, o que valida o construto. Essa estrutura plurifatorial, criatividade empreendedora, pensamento criativo, alta eficácia, risco e vocação do modelo de adaptação foi composta por 25 itens, foi testada por análise fatorial confirmatória, como nós já vimos, e os resultados revelaram, neste modelo, os seguintes índices de ajustamento: um CFI de 0,912, um GFI de 0,881 e um RMSIA de 0,063, tá? Dentro do intervalo de confiança esperado. E principalmente o RMR ajustado, padronizado, que deu 0,006, que o padrão geral aceitável é de 0,08. Viu-se que para um Q quadrado com 263 graus de liberdade, esse Q quadrado deu 722,456, é alto, mas o tamanho da amostra prejudica esse valor de Q quadrado, de forma que nós consideramos em análise fatorial confirmatória o Q quadrado dividido pelo número de graus de liberdade, que no caso deu 2,747. O esperado seria menor do que 7 alguns autores, menor do que 5 outros, e este deu um padrão menor que 3. De modo complementar, as cargas fatoriais variaram entre 0,55 e 0,84, apresentando suficiente evidência de validade convergente. Então isso mostra nos resultados que o modelo análise fatorial aqui configura aceitável. Então nós temos aqui na discussão um resgate da teoria, que é a propensão ao risco é medida a partir da definição de Doman, e ele traz exatamente essa questão da necessidade do empreendedor assumir risco em sua atividade. Então isso inerente, isso justifica a saída do risco do modelo. Nós temos ainda as variáveis de controle comportamental percebido, tá? Orienta o indivíduo para a carreira empreendedora. Ademais, a orientação à carreira empreendedora comporta o idealismo da realização do sonho, ao mesmo tempo que o empreendedor quer criar algo de relevante para a sociedade. Então, nós temos todos esses autores aí que suportam esse modelo e apresentam, então, o construto e adaptação empreendedora como uma variação, uma adaptação da educação empreendedora para a tendência de intenção empreendedora.
Tá? O pensamento criativo e a criatividade empreendedora impactam na definição da exaltação empreendedora. Esse pensamento criativo voltado ao empreendedorismo, ele é inerente à capacidade do indivíduo de identificar novas oportunidades. Tá? De forma geral, exaltação empreendedora é esse construto que engloba todas essas competências que são variáveis intervenientes da relação educação empreendedora e intenção empreendedora, que permite que esse empreendedor, à vista de uma oportunidade, ele parta para a mudança e realmente tenha a intenção de empreender. Nós temos então, como conclusão, esse artigo teve como objetivo validar as escalas propondo o construto de adaptação empreendedora. A utilização da análise fatorial confirmatória permitiu validar esse construto de segunda ordem. E considerando que o ambiente de empreendedorismo da atualidade é marcado pelo exponencial crescimento do mercado tecnológico, considerando o desenvolvimento de empresas de tipo startup, que são muito mais focadas na criação de negócios baseados na teoria do effectuation, e sempre se tem essa necessidade, sempre ou na maioria das vezes, necessidade de pivotar negócio, é interessante que os achados desse estudo eles ganham ainda mais importância, porque eles suportam essa ideia de intenção empreendedora a partir de um momento um momento de definição. Sugere-se para futuras pesquisas a ampliação da amostra para contextos cross-culturals, integrando com entrevista de profundidade que valida um construto e um design de pesquisa de métodos mistos. De forma que as nossas principais referências aqui, além dos nossos ex iris, a Metoblu, Leutner e chamou para Nix, Baker, Miner e Esley. Tá? De forma que eu agradeço a todos e abro então para as nossas considerações. Ok, Bruno e colegas, parabéns pelo trabalho. Passar então para Ana, os seus comentários. Bruno, parabéns pelo trabalho. Vou fazer a mesma coisa, tá? As sugestões e depois os pontos. Eu acho que a primeira coisa é que, assim, vocês trouxeram esse tema, né, da exaptação, e aí, da introdução, vocês começam falando que ele vem da biologia e tudo mais, mas eu acho que falta uma referência ali. Vocês colocaram o que é, mas não da onde vem esse... Acho que falta, assim, a frase está linda, está muito legal, muito bem construída, explicando, e dá até para entender por que vocês estão usando isso, mas acho que falta referência nesse sentido. Tem uma coisa também no trabalho, uma sugestão pontual também, que inclusive está na apresentação aqui do vídeo, que aí quando vocês colocam assim, quanto ao gênero, aí vocês colocam como foi separada a amostra, 50 e tantos % do sexo masculino e 50 e tantos, sei lá, tantos do sexo feminino. Gênero e sexo são categorias diferentes, né? Então, eu entendo que vocês estão ali falando de gênero e não de sexo, então talvez mudar a nomenclatura acho que é uma coisa importante, né? Então, se vocês estão posicionando dessa forma. E uma outra, assim, uma sugestão geral do trabalho é que eu achei que, assim, vocês começam com uma ideia que eu comecei entendendo de que a escala já tinha sido validada e vocês estavam aplicando. E aí depois, lá no final, que começa a falar que esse trabalho foi para validar a escala. Então, acho que uma leitura nesse sentido de olhar de como é que, se vocês estão validando a escala, ou se, entendeu? Eu acho que talvez fique importante. E também uma sugestão seria de vocês olharem um pouquinho mais para explicar em que contexto essas escalas já tinham sido validadas, né? Porque aí depois eu entendi que são escalas diferentes que vocês estão tentando juntar e tudo mais. Então, essa questão de explicar as escalas, explicar se vocês passaram por alguns especialistas para fazer essa validação, de criar, entendeu? Então, acho que era legal isso. E aí, agora, os pontos positivos que eu achei assim, eu acho muito legal do ponto que vocês partem, teórico da personalidade. Eu acho que isso é uma questão dentro do empreendedorismo que ela às vezes, bem... muita gente trabalha, mas talvez nem todo mundo trabalha, assim, na minha opinião, tão bem. Então, acho que é muito legal expandir essa questão da personalidade. E eu acho que a principal contribuição é que vocês estão tratando de um tema que é super fronteira, né? É tipo assim, é o estado da arte, tem
é uma potencialidade de ser realmente uma teoria, de se transformar numa coisa assim bem grande, né? Então, acho que é um ponto positivo, porque acho que é bem assim, vocês estão bem na fronteira, assim, sabe, do tema. Então, acho que é isso, meus comentários. Parabéns. Bruno, quer falar alguma coisa? Não, agradecer as considerações da Ana, acho muito pertinente. O que ocorreu muito no decorrer desse trabalho foi o seguinte: esse trabalho é fruto, foi depurado algumas vezes, mas ele é fruto da tese do Josimar. E o que ocorre? Ele começou a trabalhar com criatividade, Ana e professora Euca, e a audiência, e público, e Dudu, que está ali. E aí o que aconteceu foi que no decorrer da tese, né, ele se tocou, ele foi percebendo junto com a orientação do Milton, que o Milton foi inclusive meu orientador no pós-doc, nós somos todos professores ali da Unifor, que ele não tinha uma tese ali, tá ligado? Porque assim, o que acontece, criatividade era um construto meio batido. E aí ele viu, pô, eu vou utilizar a exaptação como uma forma de avançar com a criatividade. A criatividade só foi até aqui, eu não tenho uma tese ainda, porque eu não tenho nada que seja eventualmente contributivo em termos científicos, práticos, de política pública, e aí vou pegar a exaptação, sendo que isso já foi ao final da tese dele, tá entendendo? Aí o que aconteceu? Faltou fôlego aí, e o artigo reverbera isso, para consolidar, tanto teórico quanto metodologicamente, a exaptação como um construto. Eu estou validando ou já está validado? O que eu estou fazendo? Se tu notasse, é porque aí não tem a tese dele, mas se tivesse, vocês iam notar que tem essa quebra em determinados momentos. Aí foi que eu entrei, entendeu? Eu entrei exatamente para criar essa ponte, consolidar teórico-metodologicamente o que seria a exaptação, que nasce na biologia, mas já tem dentro do management, né, dentro dessa estrutura, dentro desse aporte estrutural funcionalista, que é muito transversal para o gerencialismo, alguns trabalhos nesse sentido, sabe? Mas eu ainda vejo tudo como muito incipiente. Um dos maiores trabalhos que eu estou tendo hoje para escrever o artigo, reescrevê-lo, na verdade, né? Em termos de publicação de alto impacto, professoras e professores, o fato de torná-lo, de dar uma sustentação, dar um argumento teórico que seja publicado, porque eu não tenho como, por exemplo, eu sou historiador também, né? Então, meus aportes costumam comentar muito em torno do materialismo histórico dialético, né? Como é que o cara diz que é marxista, não vai dizer que é marxista de cara, né? Aí eu estou tentando, dentro de um estrutural funcionalismo, justificar, que estou na sala com mais gente aqui, justificar como é que eu crio um negócio, como é que é essa adaptação, como é que criatividade vira essa adaptação, sabe? Isso em termos de modelo de negócio. Porque para produto, beleza, produto tem um Viagra que serviu para uma coisa e eu uso para outra. Na biologia, eu tenho as penas que serviu para uma coisa, né, para o isolamento térmico, e depois virou para outra. Mas no âmbito do management, eu sinceramente, assim, eu estou chegando já há mais ou menos um ano trabalhando nesse material, até conversei isso assim, com o Josimar, é que a gente precisaria de uma empiria, entendeu? Aí onde é que está essa empiria? Ainda está na biomedicina, na farmácia, na biologia e tal. E eu acho muito esticação de baladeiro, como a gente fala aqui no Ceará, né? Baladeiro é estilingue, certo? É muita esticação de baladeira, tu tentar... Porque, assim, na real mesmo, eu sou muito reticente com a ideia de transpor a epistemologia das ciências naturais para as ciências sociais, sabe? Porque, pelo óbvio, né, para o organismo vivo, a organização é um fato. O câncer é um desvio. Para um grupo social, a organização é um acordo. Se eu começar a falar aqui em aramaico, acabou o acordo aqui, ninguém vai conseguir conversar. Então, assim, eu acho muito pertinente o que vocês falaram, isso até pela possibilidade de refinar essa autocrítica que eu faço em relação ao trabalho, sabe, gente? E desculpa ter tomado tanto tempo e ter atrasado, né? Beleza? Obrigado aí. Obrigado, Ana. Concordo demais contigo. Não, ótima discussão. Acho que essa angústia toda está ligada à originalidade do trabalho de vocês, né? Aí parabenizo todo o grupo aí, né? O professor Milton também, que eu já tive a oportunidade de estar junto com ele, e eu gostei muito mesmo. Acho que foi assim uma sacada teórica muito boa, né? E aí eu fiquei pensando assim, realmente quando a Sarasvati, ela na Effectuation, ela traz a exaptação, até onde eu conheço tem pouca discussão realmente
do que seria, né, a exaptação no campo do empreendedorismo. E aí eu tenho assim duas observações que eu fiquei pensando. Uma que eu já fiquei com vontade de porque existe uma escala do Chandler que ele propõe a abordagem causal e efetual para você testar a propensão, né, para uma abordagem ou para outra, né? Se o indivíduo estaria mais propenso ao pensamento causal ou ao pensamento efetual, né? E como a exaptação ela é um conceito que vem junto com a effectuation, fiquei pensando que seria interessante testar a relação, né, da escala de Chandler com a escala de vocês, né? Já vislumbrei para ver se realmente, né, a exaptação está mais presente no pensamento efetual, né? Então vai aí uma sugestão aí para vocês se quiserem explorar. E a outra coisa que eu fiquei pensando se a propensão ao risco será que ela deixou de ser validada porque vocês aplicaram a estudantes? Porque eu fiquei pensando o seguinte, isso pode ter sido uma limitação e até um viés, na medida em que as pessoas, elas, como estudante, elas não teriam muita noção do risco, não sei, eu também... E a última questão que eu gostaria também de colocar, Bruno, que eu não entendi é a vocação no construto. Eu passo a palavra para você, se puder falar um pouquinho sobre isso. Professora, isso eu vou levar essa sua consideração, e como eu falei, como o meu esforço é mais teórico do que em termos de essa parte metodológica, quantitativa e estatística, mais a critério do Josimar e do Milton. Mas aí eu passo para eles e eu pergunto e tal, eles não estão disponíveis agora. O Milton é nosso vice-reitor de pesquisa aqui e o professor Josimar é coordenador da graduação, então essa galera está bem ocupada agora. Mas eu vou passar para eles e aí depois a gente vai ter por isso aí no decorrer do trabalho. Ok. Vou passar a palavra, então, mais alguém? Alguém mais gostaria de falar? Não? Bom, enquanto vão pensando se tem alguma pergunta, eu vou lembrando vocês que aqui no chat eu coloquei ali o link... Eu tenho uma pergunta, professor, só que eu olhei aqui, eu esqueci de olhar no CMAD, eu entrei de uma vez na sessão. De onde é que todo mundo é? O Dudu, eu sei que é daqui, que a gente aqui do Ceará. Você é da onde, Ana? Eu sou da FEA, daqui de São Paulo. Eu estudo empreendedorismo, só que a parte de práticas contábeis. Eu estou na contabilidade. Sim, mas tu é paulista? Eu sou. Ah, tá certo. E a professora Ilka? A professora Ilka eu já ouvi falar, mas a gente está se conhecer agora. A professora é da onde? Daqui? É daqui? Não, desculpa. Do Paraná. Maringá. E filiada a qual instituição, professora, hoje? Eu sou aposentada da Estadual de Maringá e depois eu passei um tempo na Universidade do Oeste de Santa Catarina, em Chapecó. Uhum. E atualmente eu estou aqui na Unicesumar, aqui em Maringá. Quase vocês aí, gente, porque saindo um pouco da parte episcopal e entrando na parte clerical, né? Conversar, como a gente fala aqui no Ceará, conversar um pouco de besteira, para a gente poder ir se inteirando, beleza? Mas é só isso mesmo, né? Enfim, vou fechar aqui meu microfone, que senão o cearense é um bicho que gosta de conversar pra caramba, assim, então... Não tenho o privilégio de estar ao lado da praia com você. Aqui é bermuda e chinelo, é dress code. A galera vai para o shopping aqui de bermuda e chinelo. É 32 graus, aliás, né? Mínima 25, máxima 32. Aqui é Califórnia. É top. Convidadíssimos para vir. Ceará. E ainda está melhor ainda, né? Aqui a gente tratorou o fascismo assim, bonito. Primeiro, segundo turno aqui. Não tem espaço, não. Aqui é só amor e paz. E esperança. Que é Nordeste. Muito bom. Beleza, gente? Professora, o quarto trabalho, que seria esses fatores determinantes, eu tenho aqui Amanda, Ari e Maíra.
nenhuma das 3 pessoas está aqui. Eu vi, A indicação que eu recebi é que quando não tem nenhuma pessoa autora, que a gente não passe o trabalho e não discuta. Tá. Mas aí eu não sei como a senhora prefere fazer. Eu acho que se tivesse que chegar, já teria chegado, né? Acho que já e eu ainda tenho... hora. Eu tenho que controlar quem tá, quem não tá, para depois colocar. E ninguém entrou. E, tipo assim, entrou e saiu. Sim. Pode ser que não tenham tido alguma intercorrência, enfim, mas vamos seguir o protocolo, né? Se é esse, vamos lá. Então, Bruno, agora a gente tem espaço. Eu não sei, professora, como a senhora quer fazer. Não, eu queria primeiro lembrá-los, né, que está aí o link o link da avaliação aí da nossa sessão, né? E depois eu vou também colocar o link da sala de networking, né, que faz parte aí do meu protocolo, né, para quem quiser depois, mas eu acho que a gente podia aproveitar, então, nós temos ainda um espaço, né, se vocês quiserem debater. Eu queria tirar uma dúvida, é o seguinte, que eu tinha falado para o pessoal da organização que à tarde, né, não sei se vocês conseguem me responder, tá? Mas, enfim, à tarde eu teria a apresentação de um outro artigo que, inclusive, teve na sessão Sapiens. Eu apresentei lá na Sapiens e aí vou ter a apresentação. A questão é que eu vou estar em outro compromisso no horário da apresentação. Eu tinha sinalizado, mas não me mandaram dizendo se podia trocar e tal, assim. Aí pelo que a Ana comentou, mas assim, mesmo que eu, no máximo, consegui entrar, ficar uns 10 minutos, mas não vou conseguir ficar para a apresentação. Aí como é que faz? Quer dizer que não vai ser publicado nos anais? Como é que vai ocorrer? O Bruno, eu não tenho essa resposta assim certa, mas acho que a indicação que eu teria é para você tentar entrar em contato com a pessoa que é debatedora nessa sessão e tentar conversar com ela mesmo. Se você me falar, eu posso tentar conseguir o contato. E aí, porque que você poderia tentar fazer? Se você vai ter esses 10 minutinhos, que você explique, que você fica só para o debate, passa um vídeo antes, alguma coisa assim. Tentar organizar de alguma forma nesse sentido, né? Beleza. Mas eu não sei, assim, uma resposta correta, essa questão de publicação dos anais, tá bom? Tranquilo, então. Tranquilo. Só porque isso pode depois, como eu usei recursos da universidade para inscrição, né? Pode ser que se dê algum BO depois, então é só para a gente estar devidamente informado. Mas beleza, eu vou entrar na sessão rapidinho, no horário lá, e converso com o mediador ou mediadora. De qualquer forma, obrigado. Imagina. Bruno, agora eu tenho uma pergunta para você. Você está no programa também? Estou, sou colaborador do programa. Então, conta um pouco para nós um materialismo histórico no programa, discutindo empreendedorismo. Conta um pouco para nós dessa... Pois é, professor, assim, na verdade é que tipo, a gente acaba sendo plural, né, no meio que a gente vive, assim, tem coisas que a gente faz porque tem certas pesquisas que a gente engendra, porque tem a nossa filiação maior, é o nosso DNA teórico, epistêmico, ontoepistêmico, teórico e tal, e tem coisas que a gente faz para pagar nosso salário, né? E aí tem coisas que eu estudo desde o início da minha formação, que como eu falei, primeiro formei História, depois formei Administração, agora mestrado, doutorado, pós-doc, foi tudo na Administração. Mas eu sempre... E também tive envolvimento com o movimento social, movimento negro, enfim, eu articulei a política, a implementação, o desenho e a implementação da política de cotas do PPG da Federal do Rio Grande do Sul, que eu fiz doutorado lá, sabe? Então, assim, e agora na Unifor também eu participo da assessoria pedagógica para questões étnico-raciais, já participei de militância do MST quando eu era mais novo, lá para os meus 18, assim, meus 20, 21, 23, 24 anos por aí. Então, assim, dentro dessa vivência, e tenho empresa também, na família no caso, né? E aí acaba que a gente acaba tendo essa vivência meio plural. E a Unifor é a maior particular do Norte e Nordeste, uma das maiores do Brasil, e uns 20 mil alunos lá. Então, assim, tipo, acaba sendo um espaço de muita pluralidade, por incrível que pareça, né? Então, assim, considerando com a particular e tal, até porque o perfil do Ceará é muito diferente, né? Se a gente pensar que até poucos anos atrás, o que a gente define como nosso direito era o senador Tasso Gereissati, entendeu? Que é um cara que, enfim, senador que declarou voto por Lula, por exemplo. Então, assim, é um perfil diferente e ele é um dos assim, quem faz interface com
a esposa dele é uma da galera que compõe a família, né? Então, é um ambiente bem plural, bem espaço para discussão. A gente tem professores de estudos organizacionais, né? A galera mais pós-moderna, tem pessoal de estrutural. O Milton, por exemplo, foi meu orientador no pós-doc, que é um cara de mercado também, esse cara bem orientado a isso, mas ele é um cara que dá muita liberdade, e eu já ouvi esse reitor de pesquisa, né? Dá muita liberdade e autonomia intelectual para a gente produzir. Então, é um lugar muito bom para se trabalhar, sabe? A gente tem, claro, eu com meus alunos, eu estudo, por exemplo, hoje eu tenho 4 linhas, né? Eu tenho algumas linhas, na verdade, mas eu tenho 4 linhas primordiais de interesse, de pesquisa. Empreendedorismo digital, mais especificamente o mapeamento e estudo de legitimidade dos influencers, porque a minha cadeira aqui é administração contemporânea, então eu estudo bastante influências nesse sentido. Outra linha que é diversidade e inclusão, que eu trabalho mais próximo à população PCD, questões étnico-raciais, LGBTQIA+, inclusive eu dou uma cadeira disso aqui. Outra que é o impacto da desinformação, das fake news nas organizações, principalmente no processo de vacinação, e que eu trabalho, inclusive, até com um laboratório aqui perto, um laboratório grande que tu conhece, o Emílio Ribas, que eles estão tendo um decréscimo de receita, porque um dos principais produtos que eles oferecem para o mercado é vacina, e estão tendo que gastar uma grana de marketing porque a galera não quer mais vacinar. Entendeu? Ainda mais nas classes médias, né? Que determinados setores das classes médias, assim, sem entrar nessa parada. E por incrível que pareça, também agora estou entrando na área do hidrogênio verde, que está bombando, né? O hidrogênio verde a gente ganhou o prêmio agora. Hidrogênio verde, professor. Então, eu trabalho também com sustentabilidade. Então, tem pesquisa que eu faço no âmbito da sustentabilidade do empreendedorismo social, principalmente, mas empreendedorismo clássico também. Hoje em dia, isso está tudo dentro do ESG, né, que agora mudou, agora a moda é ESG. Mas eu brinco assim para a galera, ó, isso aí, ESG, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, é tudo o capital se batendo, querendo permanecer, certo? Mas um dia ele cai. Mas, enfim, brincadeiras à parte, a gente vai nesse humor para conseguir ir nessa versatilidade, nessa pluralidade. E como eu te falei, eu oriento gente, eu oriento influencers. Às vezes eu tenho uma aluna minha que tem 5 milhões de seguidores no TikTok, tem a população da Noruega no TikTok. Sabe? Tem outros que tem um ativista negro, que é meu aluno também, o Emerson, um cara que já foi gestor de diversidade na Vivo e tal, que tem 100 mil seguidores. Então, é uma galera que eu estou me interessando bastante por esse mercado. O Bruno, Sim, agora... Só justificando, Ana, não que eu acho incompatível, eu acho muito interessante, né, essa visão mais plural, e eu observei esse ano no ENAMPAD, já não só esse ano, em outros anos também, que tem muitos trabalhos na área de estudos organizacionais que, na realidade, eles trazem mais uma discussão de empreendedorismo com outro enfoque do que propriamente estudos organizacionais, mas que a gente não conseguiu ainda dentro da área abarcar as visões diferentes, né? Então, eu acho que deve ser muito interessante vocês estarem construindo essa estratégia. Desculpa, Ana, passo para você. Só uma reiterar. Uma coisa que tem que ser dita também é que o materialismo histórico dialético, professor, ele não é uma teoria, não é uma metodologia, ele é uma ontologia, né? É como eu vejo a realidade. Para mim, tipo, material porque é tudo relação social, dialético porque eu analiso as contradições. Para mim, o real ele é a contradição. Tipo assim, para mim, a regularidade dentro é uma anomalia, né? Tipo, regularidade é uma forçação de barra que tu faz na realidade, é um modelo. O positivismo ele não se sustenta ontologicamente. E o histórico, porque, enfim, tem onde tem quando para tudo, né? Pensar no Brasil, Brasil de um mês atrás é outro Brasil agora, assim. Embora tenham determinadas continuidades, né, que a gente vê, mas tem rupturas que aconteceram ali que estão acontecendo agora, né? Então, é isso, assim, só porque é uma ontologia, então é uma forma de ver o mundo, de analisar, de ver a realidade. Então, eu vejo a realidade dessa forma, mas em determinados momentos, para escrever certos trabalhos, orientar a galera, eu vou recorrendo a outros aportes epistêmicos, entendeu? Tipo, eu não sou viúva de autor. Eu sou um agnóstico teórico, assim, sabe? Então, e tem que pagar minhas contas, né? Então... Ô, Bruno, agora que você falou tudo isso, assim, eu preparei os meus comentários mais gerais, mas acho que
então, eu tenho uma linha muito mais crítica. Eu me liguei. Peraí, deixa eu só pegar aqui a fonte do... Tá falando aí. Porque eu acho que uma questão que poderia beneficiar o trabalho de vocês seria se vocês tentassem fazer esse conceito mais abrangente. Então, validar com esses outros grupos que você comentou, com outros tipos de empreendedorismo. Né? Então, por exemplo, com empreendedoras do MST, será que esse conceito vai... Porque, assim, o meu trabalho, o que eu tenho feito é isso, pegar teorias clássicas de empreendedorismo e testar no sentido de ver se elas são aplicáveis, né? Então, meu último trabalho foi com mulheres refugiadas. Sim. Né? Já dá uma... Da Somália nos Estados Unidos, porque eu passei um tempo lá. E, enfim, mas acho que isso também pode ser uma ideia que pode ser interessante para vocês, né? E aí, gente, eu queria usar um minutinho, já que a gente tem tempo, para fazer um merchan, muito rápido. Ano que vem, não sei se vocês conhecem, tem a revista GWO, que é a Gender Work Organization, e pelo segundo ano eu estou dentro de uma linha do Congresso que é de feminismo e empreendedorismo interseccional. Então, a gente tem uma série de diversidade ontológica, epistemológica, metodológica, várias coisas. E a chamada para o Congresso está aberta até o dia 21. Tem que submeter um resumo de até 500 palavras. Então, não é tanta coisa. Foi prorrogado? Foi prorrogado, professora, até dia 21. Eu ia mandar até o dia 7, não tive tempo e abandonei. Não, volta, professora, volta que vai ter. Eu mandei para vocês exatamente dessa linha que eu tô, mas tem muitas linhas que eu acho que vão ser bem interessantes. O congresso vai ser na África do Sul, mas essa linha específica que eu tô vai ser online. Então, se vocês quiserem se interessarem, depois podem conversar comigo e tudo mais. Mas eu usei um minutinho para o merchan. Não, bota e fala o seguinte, vamos trocar uns arroba aqui, deixa eu colocar aqui. Vamos, com certeza. Botar o meu aqui no chat. Adiciona aí, ó, gente. Vamos ler sua edição. Tá certo o teu link aí? Ele vai exatamente para essa linha. Deixa eu abrir o link, que é do congresso em si, que aí a senhora vai ter uma visão mais geral dele. Eu até paguei a minha chamada aqui, porque eu falei, deu, agora deu. Deu? Foi? Deu, deu. Que boa notícia. E nessa linha, a gente está usando, a gente aceita em português, inglês, espanhol e em francês, tá? Então, qualquer idioma. Ei, Ana, e qual é o teu arroba, hein? Peraí, deixa eu só mandar aqui. Ô, Bruno, eu tô fora Você participou aí em São Paulo do último que teve aí em São Paulo? Não, professora, eu não estava. Ô, Bruno, eu vou te mandar o meu e-mail, porque eu tô sem redes sociais, eu saí da vida das redes sociais. Nossa, potência, viu? Eu não vou dizer que eu gostaria de fazer assim, com o meu blazer, eu gostaria, não, porque eu gosto, adoro. adoro esse negócio. E o melhor agora foi que agora eu não consegui aprovar o projeto de iniciação científica, então tá bombando, é o mercado, né? Essa parada de... A gente, não sei se vocês sabem disso, a gente é o maior consumidor e produtor de termos relativos, né? De marketing de influência no mundo. A gente ganha, inclusive, em termos relativos, a gente ganha da China e da Índia. E é um mercado muito massa, é muito divertido. Os alunos adoram também. Bem... Muito bom. Acho que uma oportunidade também para o Natan, para a Gisela, né? Estão na discussão do tema aí. Legal. Eu participei em 2019, acho que foi aí em São Paulo, não, é muito bom, muito bom. Eles fizeram uma sessão, né, da América Latina, muito bom. Bom, gente, eu coloquei também o link da sala de networking aí, né? Vamos lá. E o link da avaliação da sessão, e aí a gente pede a contribuição. Falando nisso, dê um sorriso aqui para a câmera, porque está todo mundo com a câmera aberta, para a gente tirar um print aqui. Vamos lá, no 3. Se aprontem aí. Passem perfume. 2, 3. Oi. Muito, gente. Prazer conhecer vocês. Printei também aqui. Top. Olha, manda um abraço aí para o professor Milton, tá? Manda sim, prof. Manda sim. Ele está em Israel, acho que chega hoje. Falei para ele, cuidado com os mísseis aí, cara.
Sim. O mundo não está muito bom para viajar, não, né? Pela questão política, né? Eu acho que agora as Coreias resolveram também se beijar, né? Fala isso não, professora, pelo amor de Deus, que eu tenho uma viagem marcada. Eu também vou lá para aqueles lados lá. Ah, meu Deus do céu. Só não tem como a gente se blindar, né? Não tem como. Infelizmente. Mas fé em Deus que vai dar tudo certo. Bruno, eu sou nordestino também, viu? Tô da onde, velho? Eu sou baiano, sou de Salvador, mas eu moro em Aracaju. Fui vim estudar na UFES, na Federal daqui, passei no curso, e aí já tem 6 anos que moro aqui. Não voltei. Não sei se volto também, mas... Sei. Já dá para notar pelo teu sotaque. O sotaque já tá um baiano meio puxado aqui, mais para cima. Já perdi. E o pior é que eu falo que eu tô expatriado, porque eu vou para Bahia, o povo, não, você tá com sotaque de Sergipe. Aí eu vou para Sergipe, você tem sotaque de baiana. Aí eu tô sem saber onde eu vou. Eu sei como é, cara. E eu fiz doutorado no Rio Grande do Sul, né? E, inclusive, minha namorada também ali é gaúcha. E aí, tem horas que eu falo, tem horas que a galera fala, mas quando eu tô lá, eu penso, mas tu não é daqui, certamente, né? Porque não dá para notar. Como eu tô aqui desde 2020, quando eu voltei do doutorado, o sotaque puxa mais, né? Mas quando eu tava lá, quando eu vinha para cá, eu pensava, tu nem tem um sotaque, porque é meio expatriado, né? Meio sem lugar, porque tu nem tem mais o sotaque do teu lugar, nem tem o sotaque onde tu tava. E o pior assim, né? Nem temos materiais simbólicos, quando tu é preto, né? Ainda tem um lance de quando tu chega no sul, a galera diz, tu parece... Inclusive, foi interessante, recente eu viajei com um amigo branco, e aí o cara fala que eu parecia nordestino e ele não, embora o sotaque fosse igual, né? Aí eu falei, porra... Por isso que eu perfeitamente plausível o STF configurar a xenofobia dentro do racismo também, porque é estrutural e ponto de correr. É isso aí. Mas eu gosto... Vocês são muito mais afetuosos, vocês são muito mais felizes do que essa diferença, ela é visível mesmo, né? Eu sempre senti isso, né? Passei um tempo em Natal e as minhas idas ao Nordeste, nossa, é contagiante essa energia, essa alegria, essa vitalidade que pulsa aí, né? Eu gosto muito. Nossa, eu tenho até uma amiga ali de Sergipe mesmo, que às vezes eu falo para ela, para um pouco de falar, porque dá até assim uma exaustão para se adaptar né? Para nós é um esforço grande para se adaptar com isso, porque é uma mudança. Não sei. Ontem eu até assisti, não sei se vocês chegaram a ver aquela apresentação sobre coesão social, professor da Jacobs University. Eu estava até pensando sobre isso. Será que existiriam diferenças, né? Regionais no Brasil, quando a gente pensa em coesão social, né? Achei interessante aquele estudo dele. Existe, né, professora? Só você pegar como é que foi a constituição da imigração alemã no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, que foi... Sim. Por que você tem quase uma reforma agrária nessas regiões? Porque você matou uma porrada de preto, uma porrada de índio para botar uma porrada de gente branca. Sim. Sendo que você fez isso antes das capitanias hereditárias, né? Só lembrar, a capitania hereditária, você tinha uma porrada de... Você tinha o Pernambuco inteiro, Ceará inteiro. Pernambuco e Ceará era a mesma coisa, né, na época, mas até a Paraíba, até o Rio, uma pessoa só. Sim. Então, é que eu tenho um livro, deixa eu ver se eu estou... Peguei. E vale ressaltar também que a imigração alemã foi uma política pública para matar a população preta, né? O eugênico para enriquecer. Paulino era um professor, um historiador marxista lá da Universidade de Santa Catarina. Esse livro dele é muito bom. Os sinos se dobram por Alfredo, do Paulino Eist. Ele fez um estudo com imigrantes lá, e é muito vivencial o que ele conta da forma como foi a colonização. Nossa, é uma história viva.
Eu estudei bastante isso quando eu estava ali para poder entender, né, essa grande narrativa dos imigrantes, principalmente essa grande narrativa dos italianos e dos alemães. A gente trabalhou muito, veio para cá enganado, prometendo para a gente Canaã. Quando a gente chegou aqui era o Brasil só, né? A galera pensou que era tipo as terras iam ver, ia leite e mel, um negócio assim, ia chegar lá nas... Ainda tem coisa boa para caramba, né? Que você, tipo, você chega ali nas colônias em geral, ou no interior de Santa Catarina, você tem água o ano todo, pô. A maior estiagem, período estiagem que na média do sul aí é 3 a 6 meses. Aqui a gente passa 6 anos sem chover direito, aqui no Ceará. Se não fosse a política pública na bacias hidrográficas, que isso até antes da transposição de São Francisco já garantiu o estoque de água aqui. Isso foi uma política pública de Estado iniciada há uns 30 anos atrás pelo Tasso, que aí passou pelo Ciro, enfim, que permaneceu no governo do PT, porque aqui é uma diferença fundamental do projeto político que tem aqui no Ceará para os outros estados. Assim, é uma coisa que, sinceramente, acho que é até uma coisa que a gente se orgulha. É porque aqui a gente tem um projeto de Estado, entendeu? Assim, orgânico, que começou com um determinado grupo político, que, embora eu não concorde, enfim, ideologicamente me alinho com outra coisa, mas o Ceará é muito tributário dessa liderança que foi o Tasso Gereissati, entendeu? Tipo, uma coisa que eu falo assim, entre os colegas de esquerda, que se não fosse esse direcionamento, dinamizar a máquina pública eficientemente e, ao mesmo tempo, de criar um projeto social-democrata, de fato, né? Tanto é que hoje aqui a gente tem município do Ceará, que é o Eusébio, que é aqui, região metropolitana, que já tem renda básica universal de R$ 1.200, entendeu? Então, assim, tem transporte público intramunicipal de gratuito, sabe? São as políticas públicas de mobilidade urbana aqui de Fortaleza, que são ponta de lança. Agora foi um projeto que a gente começou a viabilizar 30 anos atrás, 30, quase 40, entendeu? Então, assim, é algo que assim, se a gente tivesse aqui, né, e é o que a gente precisa hoje, a gestão de água, que é o que a gente está conseguindo alcançar de mais ou menos de 2015 para cá. 2010, na verdade, né? Porque se a gente tivesse a condição de ter indústria, para ter vida, você precisa ter água, né? Então, assim, é um problema de superação que a gente precisou acabar com vários coronelatos que existiam aqui no Ceará até no início dos anos, final da década de 90, né? Porque a galera, o Ciro, porque quando a galera fala que o Ciro, com todas as ressalvas que eu tenho a ele, era coronel, a galera não sabe o que está falando, é mais reprodução de preconceito regional, né? Como a gente vê agora no paroxismo, é você weaponize, né? Você armamentar a xenofobia. Porque, fundamentalmente, a gente sempre se alinha com o nosso interesse de classe, né? Então, o nordestino ele é muito inteligente nesse sentido, muito sábio. A gente vai votar com o que dá mais pra gente, Carlos. Então, assim, não tem essa questão, né? Talvez se eu fosse... E aí, quando eu estava vendo essas paradas nazistas que estão acontecendo aí, que não me impressiona, pelo contrário, né? No Sul e ainda mais em Santa Catarina, basta só estudar isso aqui, pegar um livrinho, qualquer livrinho sobre a história da imigração alemã, que você não se impressiona. E lá no Rio Grande do Sul, é culpa do Vargas. Porque se ele tivesse enquadrado os alemães como enquadrou o japonês em São Paulo, a gente não estava vendo o que está acontecendo agora. Ou se tivesse permitido, por exemplo, a Mossad, como os argentinos permitiram, né? A Mossad chegar lá e pegar os nazistas pela unha e levar para Israel para ser julgado. Os Vargas nunca deixou isso acontecer aqui. Sempre passou pano para o nazista, para nazista. Então, por isso que você está vendo isso aqui agora. Se tivessem feito como fizeram na Argentina, não tinha que estar acontecendo isso. O Mossad entrou lá, os peronistas deixaram e eles levaram os nazistas de volta para ser julgado na unha mesmo. Então, aí é que acontecem essas coisas, né? É como diria a nossa camarada Elza, né? A falecida Elza, a carne preta sempre é a mais barata, né? Enfim, esse momento de tensão social eu acho massa. Como eu acredito na luta de classe, esses momentos de tensão social eu acho particularmente legal, assim. Bom, eu acho que foi uma rica discussão, né? Nós estamos já quase chegando no horário. Não sei se tem algum colega a mais que gostaria de falar alguma coisa, senão acho que a gente poderia já partir para o encerramento, né, da sessão. Acho que foi uma discussão rica, né? Muito além dos nossos trabalhos, né? E que espero também que os comentários todos feitos eles sejam estimulantes, né? Para vocês perseguirem aí
nos trabalhos da sessão que foram ricos, né, Ana? Ana, obrigado, parabéns também a você, né, pela participação, pelas intervenções. E então convido vocês aí para irem para a sala de networking, né? E da minha parte, eu acho que nós podemos encerrar, né? Só queria agradecer também, é meu primeiro CMEAD, gente, então está sendo uma oportunidade muito legal. Inclusive, obrigada pela oportunidade de ler o trabalho de vocês. Foi muito, muito gratificante. Valeu, Ana. Eu gostei bastante dos comentários, sabe? Se garante. Potência. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Valeu, gente. Tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia, gente. Tchau. Bom Obrigada. dia. Obrigada a todos. Ai, meu Deus. Não estou conseguindo sair.